São 15 horas nesta altura aqui em Paris, 13 horas em Bissau, 14 em Luanda. Começa agora o primeiro jornal aqui na Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta segunda-feira, 5 de setembro, está o Reino Unido. Liz Truss é a nova líder do Partido Conservador Britânico, sucede a Boris Johnson. Liz Truss tem pela frente os desafios, nomeadamente da inflação e do custo de energia. 6 anos depois do atentado de Nice, começou esta manhã o julgamento aqui em Paris. O Tribunal Constitucional angolano aceita a providência da UNITA e manda suspender o processo pós-eleitoral. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver nos próximos 10 minutos deste jornal, sob o comando técnico de Moussa Lechil. Bissau 94 FM. A longa espera por um sucessor de Boris Johnson terminou há poucos instantes, após 8 semanas de eleições internas para substituir o atual primeiro-ministro à frente do Partido Conservador. Os britânicos ficaram a saber esta segunda-feira que a favorita Liz Truss vai ser a próxima primeira-ministra e a terceira mulher a assumir este cargo desde sempre no Reino Unido. Mais detalhes com o nosso correspondente Bruno Manteigas. Como era esperado, Liz Truss foi hoje declarada a nova líder do Partido Conservador, pelo que vai suceder a Boris Johnson como primeira-ministra do Reino Unido. Mas a terceira mulher a liderar o país não vai ter muito tempo para festejar. Nos próximos dias espera-se que anuncie um novo governo e medidas urgentes para ajudar os britânicos com a inflação e o custo da energia. Fiz campanha como conservadora e vou governar como conservadora. Vou apresentar um plano ousado para reduzir impostos e fazer crescer a nossa economia. Na lista de desafios estão também a guerra na Ucrânia, a ameaça da China, a imigração ilegal e as divergências com a União Europeia sobre o Brexit na Irlanda do Norte. Liz Truss terá também de recuperar da desvantagem em relação ao Partido Trabalhista, que está à frente nas sondagens para ganhar as próximas eleições legislativas previstas para daqui a 2 anos. Bruno Manteigas, Londres, RFI. E a passagem do bastão só tem lugar na terça-feira, quando Johnson apresentar a demissão do primeiro-ministro à rainha Isabel II no castelo de Balmoral, na Escócia. 8 acusados no caso do atentado na cidade francesa de Nice em 2016 vão assentar-se a partir de hoje no banco dos réus, entre eles conhecidos do terrorista radical islâmico que fez 86 mortos e 450 pessoas feridas, Karina Branco. O julgamento acontece no Palácio da Justiça, em Paris, na mesma sala onde decorreram durante meses as audiências dos atentados de 13 de novembro de 2015. O ataque de 14 de julho de 2016 em Nice foi o mais sangrento em França depois dos atentados de 13 de novembro de 2015 contra o Bataclan, as esplanadas de Paris e o Stade de France. Nessa noite, o tunisino Mohamed Laouaj Boulel, de 31 anos, conduziu um caminhão contra a multidão que ia assistir ao fogo de artifício da Festa Nacional Francesa, matando 86 pessoas, incluindo 15 crianças e adolescentes, e deixando mais de 450 feridos. Ao fim de 4 minutos e 17 segundos, o autor do ataque morreu baleado pela polícia. No banco dos réus estão 8 suspeitos. 3 comparecem detidos e são acusados de associação terrorista. 1 incorre numa pena de prisão perpétua e os outros 2 numa pena de 20 anos de prisão. Os restantes 5, incluindo 1 que é julgado à revelia porque fugiu para a Tunísia, incorrem numa pena de 5 a 10 anos de prisão e são acusados de associação criminosa e infrações à legislação sobre as armas. As audiências decorrem até 16 de dezembro. Audiências que vão decorrer até às férias de Natal em dezembro. Catarina Barros é advogada em Nice de algumas das vítimas dos atentados nesta cidade. A advogada alega que muitas delas aguardam com alguma impaciência este início de julgamento. As pessoas aqui, muitas pessoas criam o início desse processo porque finalmente o processo é um início de poder passarmos tudo isso finalmente na memória. De qualquer maneira, este tipo de processo é sempre em Paris, porque é o Código de Procedimento Penal e temos aqui em Nice, as coisas foram bem feitas, temos uma sala especial nos quais as vítimas podem assistir ao processo em direto,
com os advogados. Nós, advogados, temos colegas que estão aí em Paris, alguns vão em Paris, outros ficam aqui em Nice. Podemos, assim, estar próximos das pessoas sem que essas pessoas tenham que subir a Paris diretamente. Tem-se uma noção de quanto tempo é que vai levar este julgamento? Pensamos mais ou menos 3 a 4 meses. Como é que as pessoas de facto se posicionam? Depende das pessoas, faz parte da história de Nice e depois há as pessoas que infelizmente foram vítimas diretas ou vítimas indiretas. E eu tenho nos meus clientes alguns que foram vítimas diretas e isso é ver esse início da audiência com angústia, mas finalmente é a primeira fase do processo. Por acaso é muito necessário para eles começarem esse processo. Explicações de Catarina Barros, advogada em Nice, de algumas vítimas dos atentados de Nice, que decorreu a 14 de julho de 2016, aqui entrevistada por Miguel Martins. 62% dos chilenos rejeitaram a nova Constituição com uma ampla maioria no referendo que decorreu este domingo ontem, resultados que indicam a derrota deste novo texto constitucional que tinha por objetivo substituir a Carta Magna herdada de Pinochet e garantia o reconhecimento de vários direitos aos povos indígenas, além de limitar a exploração mineira. Maputo 105 FM. Em Angola, o Tribunal Constitucional aceitou a providência cautelar da UNITA, do maior partido da oposição, e manda suspender o processo pós-eleitoral. O Tribunal aceitou esta providência cautelar, que contesta os resultados das eleições do mês passado que deram vitória ao MPLA, e desta forma a atribuição de mandatos fica suspensa até que o Tribunal se pronuncie sobre o caso. Rumo até Moçambique. Os terroristas atacaram na noite de sábado a aldeia de Cutua e de Odinepa, no distrito de Herati, na província de Nampula, no norte do país. Este é o primeiro caso, claro, da chegada dos extremistas a esta província, onde as autoridades dizem estar em alerta máximo. Orfa Lisboa. Depois de Cabo Delgado, Niassa e agora Nampula, a presença de grupos extremistas é uma realidade depois que na noite de sábado atacaram 2 bairros no distrito de Herati, onde a população em fuga e que teme pelo futuro contabiliza os danos. Queimou o hospital e uma escola, 3 barracas, casa simples 6 e 2 creches. O administrador do distrito de Herati, Manuel Manusso, confirma o ataque terrorista a 2 bairros e num contacto com a população deixou garantias. O governo está a trabalhar no sentido de vocês regressarem para Cutua, para Odinepa, ali onde vocês vieram, dentro de poucos dias. Para já, o administrador de Herati descreve a situação de calma, contudo não avança números de quantos são os deslocados provocados pelo ataque terrorista da noite de sábado ao distrito de Herati, na província de Nampula, no norte de Moçambique. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. E no desporto, o PSG venceu por 0-3 na deslocação ao terreno do Nantes, enquanto os marselheses derrotaram por 0-2 o Auxerre. Nuno Tavares, lateral esquerdo do Marselha, admitiu que o início do campeonato tem sido muito bom para o Marselha. Mais uma vitória, é um jogo difícil fora de casa, mas com os nossos adeptos fantásticos foi mais fácil a vitória. Como é que tem sido esta experiência no Marselha? Tem sido muito boa, dentro como fora de campo, a cidade é espetacular, jogar naquele estádio é fantástico com os nossos adeptos. Houve alguns problemas de adaptação? Talvez a língua, mas como o treinador fala inglês e italiano, é mais fácil para mim. Nuno, agora é a Liga dos Campeões, frente ao Tottenham. Como é que pode ver esse jogo? E é por só um bocadinho que tem o Marselha, no fundo. Vamos encarar o jogo como uma final. Primeiro jogo da Champions, vamos estar entusiasmados e vamos tentar dar tudo, ou melhor, vamos dar tudo para conseguirmos os 3 pontos. É possível ir vencer a Londres? Claro que é possível, com a equipa que temos, tudo é possível. Nuno, e como é que se tem sentido? Tenho-me sentido bem, confiante, muito confiante, e com o apoio dos adeptos e dos meus companheiros, acho que tem sido fundamental para mim. Claro que seria a mensagem, no fundo, que eu poderia deixar aos portugueses que estão aqui em França. Não percam a oportunidade de nos ver o estádio e venham-nos apoiar, que é fundamental para nós. O objetivo do Nuno para esta temporada, toda a gente fala do Mundial, também é um objetivo? Tento não pensar muito nisso. O meu objetivo é fazer as coisas bem no meu clube e, como consequência, talvez possa ter uma chamada de seleção.